Graça e paz, igreja. Amém. Irmãos, é uma alegria estar aqui podendo compartilhar da palavra do Senhor. E bom, como a maioria de vocês sabem, nós estamos na série Metanoia, né? A expansão da consciência. Mas hoje, como é de culto de ceia, nós vamos dar uma leve pausa na nossa série Metanoia e nós vamos abordar e enfatizar a obra de Cristo. A obra de Cristo, e hoje é dia de Santa Ceia, então nós entendemos que todas as coisas hoje, elas devem voltar para a obra da cruz. A obra da cruz, que é o evento mais importante da história, é aquilo que dividiu a história em dois momentos, em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, nessa noite, nós queremos não apenas falar algo que nós já ouvimos, mas nós queremos nos lembrar, trazer à memória aquilo que é importante para nós, trazer à memória aquilo que realmente nos importa. Nós somos conhecidos como cristãos, aqueles que seguem a Cristo. Jesus, na caminhada com seus discípulos, ele disse: se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Então, a obra da cruz é aquilo que dá significado àquilo que nós chamamos de cristianismo, aquilo que nós chamamos de evangelho. E bom, por que eu acho que é importante nós revisitarmos assuntos tão importantes como a obra da cruz? Todos nós, sendo cristãos ou não, conhecemos a obra de Jesus. A gente está no Brasil que se denomina mais de 70% das pessoas confessam a Cristo. Uma grande maioria se confessa que crê que Jesus é o caminho da salvação. Mas infelizmente nós vemos que com o passar do tempo, com o passar da cultura, as pessoas se acostumam com a cruz de Cristo. As pessoas se acostumam com a fé em Cristo Jesus. Elas se acostumam todos conhecem a história de Jesus, todos veem às vezes Jesus como um personagem, olham para a cruz como um símbolo religioso, olham para a história de Cristo como às vezes se lembram apenas de um filme que passa de vez em quando na época de Natal ou de Páscoa. Mas a obra da cruz, ela é aquilo que nos traz realmente significado à nossa fé. A nossa fé sem a cruz, ela é vazia. A nossa fé sem Cristo, ela é vazia. E ainda a gente vai ver nos tempos que nós vivemos hoje de combate, de notícias falsas, de relativismo. Hoje, cada vez mais as pessoas, cada um quer acreditar em seu próprio Deus, em seu próprio Jesus. Às vezes a gente vê as pessoas usando, não, é que a maneira que eu vejo Jesus é assim. Na verdade, nós precisamos ver Jesus pela Bíblia. Quem norteia a nossa visão de Jesus é a Bíblia. Cristo é a revelação de Deus no próprio ser. Colossenses 1 fala, Colossenses e Hebreus 1 vai falar que Ele é a imagem do Deus invisível. E a gente vai ver que muitas vezes a sociedade ela foi construída no meio do cristianismo. A gente vai ver que se não fosse o cristianismo, nós não teríamos tido coisas como a abolição da escravidão, questões de agressão e de violência, construção de hospitais só se deram a partir da igreja, direito das mulheres de trabalhar e de votar e de exercer alguma coisa na sociedade, a fundação das universidades, a criação da ética, da cultura, da ciência e dos direitos humanos vem a partir do cristianismo. Então o cristianismo ele não apenas contribui para a minha fé, para a sua fé como indivíduo, mas toda a sociedade ela foi fundamentada a partir da obra de Jesus. Então, e muitas vezes, e infelizmente, nos tempos de hoje, nós olhamos para países que tiveram como o cristianismo tão forte como a Europa, como os Estados Unidos, que hoje as pessoas elas simplesmente abandonam a obra de Cristo. Pessoas que hoje, e a gente acabou existindo dentro da igreja evangélica, evangélicos não praticantes. Então nós vemos pessoas que
caminham na igreja, conhecem a Bíblia, conhecem as histórias, mas não conhecem o Cristo. Elas conhecem a história da cruz, mas não conhecem a obra da cruz. Conhecer a obra da cruz é aquilo que nos transforma de gentios que estávamos distantes de Deus e nos conduz àqueles que foram salvos e se tornam um povo de Deus. E o Evangelho é essa boa notícia. O Evangelho é a boa notícia que nós fomos encontrados. O Evangelho é a boa notícia de nos lembrar que por causa do pecado, nós somos desconectados de Deus. Nós somos separados de Deus. A Bíblia fala que por causa do pecado, nós fomos condenados à morte. Mas por causa do Evangelho, a boa notícia é que por causa de Jesus, nós somos reconectados a Deus. A obra da cruz é essa. A obra da cruz é que antes eu estava morto, agora estou vivo. Antes eu estava longe, agora eu estou perto. Antes eu era inimigo de Deus, agora eu sou amigo de Deus. Antes eu estava destinado ao inferno, hoje eu estou destinado à eternidade com Cristo. Então a obra da cruz é aquilo que nos transforma. E então é por isso essa importância daquilo que nós vamos falar hoje rapidamente. Amém? E a gente precisa entender, se você quiser já abrir a sua Bíblia em Lucas 22, Lucas capítulo 22, a partir do verso 14, amém? Enquanto você procura, nós precisamos pensar que Deus, Ele está contando uma história. Deus, Ele não está apenas contando uma história, mas Ele está escrevendo a sua história na humanidade. Deus está mostrando o seu poder, o seu amor, a sua graça ao longo dos séculos e dos séculos. Desde antes de Gênesis 1, antes do princípio, Deus estava lá contando a história de um Deus que pairava sobre as águas e um Deus que descia no jardim para se relacionar com o seu povo. E no final dessa história é Deus voltando para um jardim, Apocalipse 22, andando com o seu povo. E é sobre isso que nós vamos falar. Lucas capítulo 22, no verso 14, diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos que estavam com ele, então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais comerei desta, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, pegando um cálice, e depois de ter dado graça, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Quero te convidar a você a orar mais uma vez. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, Pai. Senhor, eu te peço que a tua obra, a obra da cruz, encontre os nossos corações. Encontre nesse momento, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito. Senhor, abre os nossos olhos para ver a beleza de Deus nas Escrituras. Senhor, eu te peço que a tua graça e a tua misericórdia fluam através da minha vida, Pai, e que tua igreja, Senhor, possa desejar te conhecer mais através das tuas santas palavras, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, aqui é aquilo que nós, provavelmente a sua Bíblia vai estar com aqueles títulos que as traduções colocam, como a última ceia, a ceia do Senhor. Mas aqui é o momento que a ceia do Senhor, ela é criada. Porque na verdade, isso aqui é uma ceia de Páscoa. Uma ceia que anualmente eles faziam em celebração da Páscoa. E antes de nós entrarmos na obra da cruz, nós precisamos pensar naquilo que significa a Páscoa. Por que que Jesus estava celebrando uma ceia na Páscoa e depois Paulo, ele dá continuidade no ensino de Cristo de continuar celebrando a ceia do Senhor em memória do Senhor, seguindo aquilo que a Páscoa começou há mais de 2000 anos atrás. Aí a gente vai ver a Páscoa rapidamente. A Páscoa, ela é a celebração de quando o povo de Israel foi liberto cativo do Egito. É a celebração em que
Na última praga, todos nós conhecemos as 10 pragas do Egito. Na última praga, Deus deu uma ordem ao povo de Israel: passem o sangue de um cordeiro perfeito, para que no dia que o anjo da morte passar, ele não entre, e a sua família seja salva e protegida do anjo da morte. E Páscoa significa passagem, a festa de celebrar a passagem do sangue do cordeiro. E eles celebravam, e a ordenança do Senhor foi: se lembrem todos os anos. A gente vai ver essa história em Êxodo 12 e 13, que Deus ele institui a Páscoa e fala: todos os anos celebrem a Páscoa, lembrem do cordeiro. Todos os anos se lembrem que vocês estavam cativos e agora estão livres. Se lembrem e olhem para frente, olhem para o passado, se lembrando dos feitos do Senhor, e olhem para frente, pensando naquilo que o Senhor ainda pode fazer. Então eles continuaram por anos, por séculos e séculos, e eles continuam se lembrando da Páscoa. E a Páscoa, ela tinha um grande significado para aquela cultura, para o contexto de Jesus. E na última Páscoa, Jesus, ele se põe à mesa com seus discípulos, e Jesus fala: vamos celebrar essa ceia pela última vez reunidos nessa mesa. E a Páscoa, todos os anos, se a gente for estudar o contexto da época, eles tinham da seguinte forma: eles faziam um jantar, uma grande ceia, e eles se lembravam. A primeira parte da tradição, assim como nós temos tradições na nossa cultura brasileira, eles tinham tradições na Páscoa, e uma da tradição da Páscoa, um dos momentos era olhar para trás e se lembrar de todos os feitos do Senhor. Era muito comum eles cantar salmos, como o Salmo 112, 113, 114, que falam dos grandes feitos do Senhor. E aí eles se lembravam do Êxodo: Deus nos livrou do Egito, Deus nos livrou das mãos do faraó, e agora nós somos um povo livre. E depois desse momento, eles compartilhavam do cordeiro que eles comiam, agradecendo ao Senhor. E no final dessa Páscoa, era muito comum eles cantarem algumas canções. Eles cantavam salmos, hinos, cânticos, e eles esperavam, porque todo o povo de Israel, eles esperavam por um dia iria vir redimir e salvar eles da força do pecado e da morte. Então, um dos salmos que eu quero ler com vocês é o Salmo 118, verso 26. Esse era um dos salmos mais importantes que eles cantavam. Pode ser o Salmo 118, verso 24. Daí nós vamos ler até o 26. Salmos, capítulo 118, verso 24. Diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Exultemo-nos e alegremo-nos nele. Ó Senhor, salva-nos. Nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Verso 26. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. Amém? E esse salmo eles cantavam na expectativa, todas as Páscoas, desde a época de Moisés até a época de Jesus, eles cantavam com a expectativa que um dia viria um Salvador. Da mesma forma que eles olhavam para trás e um dia Deus livrou eles do Egito, eles olhavam para frente, esperando que um dia viria o Messias. E esse texto todos nós conhecemos, Salmo 118, 26, mas também todos nós conhecemos em Mateus, capítulo 25, no verso 39, se eu não me engano, Jesus fala essa frase: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E esse texto é a canção que eles cantavam: nós estamos esperando um Messias. E então, a gente vê nesse texto que nós lemos em Lucas 22, Jesus como Messias, Jesus como o Cordeiro, e ele fala: é a última vez que nós vamos celebrar isso aqui fisicamente. Jesus, ele fala: eu tenho andado ansiosamente para celebrar esta refeição, porque
naquele momento, Jesus certamente, pelo contexto e pela tradição, ele olhou para trás e agradeceu, porque um dia Israel foi liberta do Egito. E provavelmente eles compartilhavam da comida e da bebida, que nós vemos que eles compartilham disso. E Jesus falou: mas antes do meu sofrimento, depois disso, é só no reino do meu Pai. Porque aquela canção que eles iriam cantar, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Mateus 25 diz que um dia nós cantaremos isso com o próprio Jesus, quando Ele voltar nos ares. A Bíblia fala que nós fazemos a ceia, que aqui o que Ele está falando, no verso 20, Jesus disse no verso 20, Lucas 22, verso 20, do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, no verso 19, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este é o cálice que é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. Então aqui, Jesus ele está dando um passo além da Páscoa do Senhor, que agora, antes eles olhavam para o Cordeiro e se lembravam dos feitos do Senhor. Hoje, nós como povo de Deus, nós olhamos para Cristo no momento da ceia. O pão que representa o seu corpo, o suco ou o vinho que representa o seu sangue, e olhamos para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João aponta para ele que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que o teu sangue é aquele que nos lava de todo o pecado, de toda iniquidade. Então, Israel olhava para trás e ele se lembrava dos feitos do Senhor no Egito. Hoje, na ceia do Senhor, nós olhamos para trás e vemos a cruz vazia. Nós vemos um Cristo ressurreto. Nós vemos um Deus que se fez Cordeiro. Hoje, nós não passamos mais um sangue sobre a nossa porta das nossas casas. Nós passamos um sangue sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento. E o anjo da morte não entra. O anjo da morte não domina mais sobre as nossas vidas. O anjo da morte não tem mais poder sobre nós, porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Hoje nós passamos o sangue sobre os nossos corações. Hoje nós olhamos para o pão e para o vinho e falando: este é o corpo do Cordeiro por completo. Eu olho para trás e vejo os feitos do Senhor no Êxodo, e nós louvamos ao Senhor porque Deus se revelou poderosamente. Nós olhamos para trás e vemos a cruz vazia, e nós vemos que nós somos salvos por esse Cristo, mas nós olhamos para frente, nós olhamos para a esperança, sabendo que um dia, esse mesmo Jesus, Ele falou, Ele nos prometeu, Ele vai fazer essa ceia conosco. A expectativa que Jesus deixou para nós é a seguinte, Ele fala: pois eu digo, de agora em diante, não beberei desse fruto, até que venha o reino de Deus. Irmãos, nós estamos aqui, vamos celebrar daqui a pouco a ceia do Senhor, se lembrando da obra de Deus, mas a expectativa, a boa, ansiosamente que Jesus coloca, a boa expectativa é olhar para frente, sabendo que um dia não vai ser apenas a gente aqui, vai ser o próprio Cristo repartindo o pão conosco, vai ser o próprio Cristo repartindo o cálice conosco, vai ser o próprio Jesus. É isso que Ele está nos prometendo. Ele falou assim: nunca mais comerei até que eu venha de volta à terra, até que o meu reino esteja na terra. Então, irmãos, a expectativa do Evangelho é essa, que Israel estava cativo no Egito e foi liberta. Nós estávamos cativos do pecado e fomos salvos. Mas a expectativa é que nós ainda estamos presos nesse corpo pecaminoso e nós continuamos lutando diariamente contra o pecado. Mas a esperança que nós temos é que nós vamos ser redimidos, salvos por completo. E o que nós fazemos hoje como um símbolo, nós vamos fazer de forma literal. Literalmente, nós vamos partir o pão com o próprio Deus. Irmãos, a boa notícia é que Deus, Ele deixa a sua mesa aberta para todos, para todos.
Aqui nós vamos ver que em Lucas 14, Lucas 22, no verso 14 que a gente leu, diz assim: mesa com os apóstolos. Mais para frente a gente vai ver no verso 21: mas eis que o traidor está comido com a mesa. Então, mesmo na mesa do próprio Cristo existia um traidor. Mais para frente, no mesmo capítulo, a gente vai ver os discípulos de forma totalmente imatura discutindo quem vai ser o maior no reino de Deus. Mais alguns versículos para frente, nós vamos ver Pedro já sendo avisado pelo próprio Jesus: Pedro, Satanás vai te tentar e você vai cair por 3 vezes. Antes, Pedro fala: não, Senhor, eu vou morrer por você. E Jesus avisa: não, você vai falhar, Pedro. E era essa mesa de Jesus. A mesa de Jesus era composta por traidores, por mentirosos, por pessoas que tinham um ego muito grande de querer ser grande no reino de Deus. Mas essa mesa que Jesus compartilhava de quem Ele era. Porque, irmãos, a grande bondade de nós ceiarmos e nós vivermos igreja é o poder da comunhão. O poder da comunhão, assim como Israel no tempo do Egito, eles estavam em casa, com as portas fechadas, alguns até com medo do anjo da morte. Eles estavam compartilhando do Cordeiro de Deus e do sangue de Deus. E hoje nós, reunidos como igreja, reunidos como povo, nós estamos aqui, num ambiente, compartilhando da palavra de Deus, que é o nosso alimento, compartilhando do próprio Cristo. Jesus fala em João que Ele é o pão da vida, Ele é aquele que nos alimenta, Ele, através das Escrituras, é aquele que nos sustenta. Então, irmãos, a bondade é que nós podemos viver comunhão, e o lugar de comunhão da mesa de Jesus é para todos. Jesus, Ele convida os cansados, os desgastados, os pecadores, todos para a sua mesa. Mas o convite da graça é muito gracioso para nos obrigar. O convite da graça é uma porta aberta e uma mesa posta. E quem tiver fome tem comida para se alimentar. Quem tiver sede tem o cálice para se saciar. Essa é a graça da mesa de Cristo. Ele se pôs à mesa e abriu para aqueles que não mereciam. Provavelmente Jesus ele tinha outras opções melhores em Israel. Judeus mais capacitados, judeus mais letrados, como o apóstolo Paulo, como Gamaliel, como Nicodemos, pessoas até de classes mais importantes. Mas Jesus abre a sua mesa para todos. E a gente vai ver que a obra da cruz se resume nisso, em um Deus que se fez cordeiro. Antigamente eles faziam sacrifício todas as Páscoas para se lembrar do sangue do cordeiro. E naquele dia, Jesus ele se fez cordeiro. A Bíblia fala que Jesus se entregou como sacrifício vivo. E ele morreu por nós, ele derramou o seu sangue. Então o que antigamente era um animal sacrificado, simbolicamente, Cristo se fez o cordeiro e derramou o seu sangue por nós. Então, a obra da cruz é sobre um Deus que se colocou na posição mais humilhante. A posição mais humilhante que alguém podia estar diante de Israel era estar crucificado. E Jesus, ele não fez nada para merecer estar naquele lugar. Jesus assumiu uma cruz que era nossa, uma cruz que era daqueles que mereciam ser condenados por causa dos seus crimes e dos seus pecados. Mas Jesus assumiu este lugar por mim e por você. Então, assim como Israel olha para a Páscoa e se lembra da libertação do Egito, nós olhamos para a cruz e nos lembramos da obra de Cristo. E é por isso que depois o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, vai trazer essa ordenança: façam a ceia sempre que se reunirem, sempre que possível, para se lembrar dos feitos do Senhor, para se lembrar da obra do Senhor. Irmãos, a boa notícia e a expectativa é que este momento de se lembrar da ceia do Senhor, ela já tem uma data para acabar. A boa notícia é que tudo isso um dia vai acabar apenas como um símbolo e vai se tornar uma festa pela eternidade. A esperança que nós temos é que nós estamos aguardando por uma festa que dura para sempre.
Um Deus que fez céus e terra com a sua voz. É o Deus que vai celebrar céus e terra se tornando uma coisa só, com um Cristo reinando sobre a terra. Irmãos, eu quero ler com vocês, abra sua Bíblia comigo em João 16. João 16, verso 16. João capítulo 16 é alguns momentos antes de Jesus ter também a última ceia, é um dos últimos sermões de Jesus, e é um dos últimos momentos dele antes da cruz. E João 16, verso 16 diz assim: um pouco, e vocês não me verão mais, outra vez um pouco, me verão novamente. A gente pode ir para o verso 20. Em verdade lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Amém? Aqui, Jesus ele já está preparando o coração dos discípulos como uma despedida, e toda despedida, ela gera em nós, ou deve gerar em nós, esse sentimento de saudade. E geralmente quando nós estamos nos despedindo de alguém, nós já pensamos da próxima vez que nós vamos nos encontrar, para que essa saudade seja satisfeita. E Jesus fala: daqui a pouco vocês não vão me ver mais, vocês não vão me ver, e vocês vão ficar muito tristes, muito abatidos, enquanto o mundo vai celebrar a minha morte e a minha partida. E aquela dor não vai ter mais nada para trás. Aquela dor vai ser deixada para trás, porque a alegria de encontrar a Jesus não se compara com nada. A alegria suprema de ver a Cristo. Paulo, quando ele viu Jesus, nunca mais ele foi o mesmo. Então a gente vai ver que Jesus ele quer gerar nos discípulos essa expectativa de ver ele novamente. A expectativa que hoje nós podemos lamentar, porque Jesus não está aqui. Hoje nós podemos nos emocionar e lamentar que nós nos lembramos do sofrimento de Jesus na cruz quando nós partimos a ceia. Mas eu quero que também a gente se lembre com esperança, a bendita esperança que está em Tito 2, a bendita e a gloriosa esperança que um dia nós vamos ver este homem por completo. Paulo ele fala que nós vamos fazer isso até que ele venha, porque um dia eu não quero mais ter saudade de Jesus, porque eu vou matar toda a saudade que eu tiver, porque eu vou estar com ele, eu vou poder olhar nos olhos dele, e tudo aquilo que nós cantamos como uma expectativa, com os nossos olhos fechados, nós vamos poder falar com o próprio Cristo. A expectativa que nós cantamos de que nós amamos ao Senhor, nós vamos poder olhar nos próprios olhos dele e dizer: Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te amamos até o fim. Senhor, valeu a pena celebrar a ceia do Senhor, sempre que nós podemos nos lembrar, trazer a memórias, visitar e saber que valeu a pena, porque nós estamos com a expectativa de ver a beleza de Deus sobre a terra. Nós estamos na expectativa de ver a pessoa mais importante da história, Jesus, que dividiu Israel antes do Egito e depois do Egito. Jesus que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. E Jesus que vai dividir mais uma vez a história em antes de Cristo e depois de Cristo, porque Ele voltará, Ele reinará. E eu tenho a plena certeza, a plena convicção que não vai ter mais choro, não vai ter mais dor. A Bíblia fala que nem o sol vai ser necessário, porque a própria beleza do rosto de Deus vai iluminar a terra.
o próprio Deus vai fluir. Nós estamos aqui, irmãos, sofrendo com um tempo seco em Londrina e sobre todo o Brasil, com um tempo cheio de fumaça, sem chuva, pessoas ficando doentes. Irmãos, a água vai vir do trono de Deus. A Bíblia fala sobre um rio que flui do trono de Deus. A Bíblia fala de árvores plantadas no jardim de Deus. A Bíblia fala sobre as bodas do Cordeiro, de que vão fluir rios de águas vivas para sempre. Nós vamos poder compartilhar do Cordeiro para sempre. Então, irmãos, tudo isso que nós olhamos, aquecimento global, a injustiça humana, a maldade humana, o egoísmo, o esfriamento do amor, a maldade, tudo isso vai acabar em um dia só, quando Jesus voltar. Tudo isso vai acabar quando essa ceia chegar. Então, sabe, quando às vezes nós nos preparamos para às vezes ir num restaurante especial, nós nos preparamos até com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos nos vestir, aquilo nós pensamos na expectativa, e nós às vezes até ficamos sonhando, às vezes com uma viagem, com um restaurante, com uma comida especial. Irmãos, nós precisamos ansiar por esse dia. Da mesma forma que Jesus ansiava em ceiar pela última vez com os discípulos, porque Jesus também tem saudades. Ele fala, nunca mais eu vou fazer isso, até que o reino do meu Pai venha. Irmãos, eu nunca ceiei com Jesus. Eu acho que também nenhum de nós ceiamos com Jesus. Mas a expectativa que eu quero que você tenha nessa noite, quando nós partimos o pão, é lembrar, eu sei que logo em breve, hoje nós podemos até chorar de saudades, pensando, Ele não está aqui, mas em breve, eu sei que eu vou poder compartilhar. Eu sei que se eu tiver com fome, eu vou poder pedir um pouco mais para Jesus. Eu sei que se eu tiver com sede, eu sei que Jesus vai me saciar. Irmãos, nós estamos aqui, domingo à noite, buscando conhecer um homem que a gente nunca viu. Nós estamos aqui buscando aprender mais sobre alguém. Nós gastamos tempo com as Escrituras para conhecer o homem perfeito que morreu por pessoas imperfeitas, o Cordeiro perfeito que morreu por pessoas imperfeitas, um Cordeiro santo que morreu para tirar o pecado do mundo, aquele que é perfeito, aquele que tem todos os atributos de Deus. Nós estamos com a expectativa de olhar nesses olhos. E antes de nós caminharmos para o final, eu quero compartilhar, irmãos, para você trazer para o seu coração algumas características que a Bíblia fala sobre Jesus. Por que Jesus é tão belo? Primeiro, eu vou citar só alguns versículos, mas a Bíblia fala que Jesus é a fiel testemunha. Por quê? Fiel testemunha, todas as coisas que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é aquele que morreu e ressuscitou. E a Bíblia fala que Ele é soberano sobre os reis da terra. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. A sua voz é como uma trombeta. 100% homem, mas também 100% Deus. Ele possui vestes brancas como a neve. Ele possui um cinto de ouro que revela a sua santidade e o seu poder. Os seus cabelos são brancos como a neve, que fala sobre a beleza e a santidade dele. Ele possui olhos como chamas de fogo. Os olhos de Deus nos purificam. Quando nós olhamos para o Senhor, a única coisa que nós vamos ver nos olhos de Cristo é fogo. E não é um fogo que nos destrói, é um nos limpa, é um fogo que sara a nossa alma. Ele é aquele que tem pés de bronze polido, é os pés de quem esmagará todos os seus inimigos. Aquela promessa de Gênesis 3,15, que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. O descendente da mulher tem um nome e é Jesus. O descendente da mulher tem um nome e ele tem um pé. Ele tem um pé que ele vai esmagar Satanás. Ele é aquele que tem a voz como o som de muitas águas. E essa característica fala sobre a imensidão da voz de Deus. A voz estrondosa como muitas águas. Ele é aquele que tem na sua mão direita 7 estrelas. E 7 estrelas em Apocalipse 1, 16 e 20 vai falar que é a igreja. Jesus, Ele tem o controle da igreja nas suas mãos. A sua noiva está nas suas mãos. Jesus nunca vai perder a sua noiva. A igreja pode falhar com Jesus, mas Jesus
está guardando aquele que são os seus. Jesus fala em João 17 que ele orou para aqueles que um dia veriam. Jesus fala para os discípulos: Pai, eu oro para aqueles que você me deste, para os que você me deste hoje, e para aqueles que virão, que o Senhor os guarde e eles possam permanecer. Jesus guarda a sua igreja nas suas mãos. Ele é aquele que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que define quem Cristo é. Se nós queremos conhecer a Jesus, é pela palavra. A palavra que nos corta, a palavra que nos corrige, a palavra que nos confronta, a palavra que mostra quão falho nós somos. Ele é aquele que o seu rosto brilha como o sol na sua maior força. Jesus é aquele que ilumina toda a terra, e sobre ele não existe trevas algumas que possa superá-lo ou detê-lo. Ele é o primeiro e o último. Então a Bíblia fala que Jesus, em João 1 e Gênesis 1, ele estava no princípio com Deus. Ele era o verbo e o verbo se fez carne. Lá na criação, Jesus estava com Deus. Na redenção, Jesus estará com Deus. Em todas as coisas, Jesus estava na criação, Jesus estava na redenção e Jesus estará na ressurreição. Então Jesus é aquele que conecta todas as coisas. Jesus, por meio do sacrifício, conectou Israel e os gentios. Jesus, por meio da cruz, conectou pecadores salvos, redimidos pelo sangue. Jesus conectou a criação, a redenção e a ressurreição. Ele é aquele que vive. Aquele que vive significa que ele não está morto. Ele vive para sempre, não tem fim. Para sempre não tem como medir. Ele é aquele que possui as chaves da morte e do inferno. Jesus possui a habilidade e o poder para nos salvar e nos resgatar do poder das trevas para o reino da sua luz. Jesus tem. Então, irmãos, isso aqui que eu falei, essas características, elas estão apenas em um capítulo da Bíblia. Tudo isso que eu falei tem em Apocalipse 1. Apocalipse 1 tem mais de 20 descrições sobre Jesus, e tudo isso mostra a beleza de Cristo. A obra da cruz, que quando nós pensarmos naquela cruz, que a cruz está vazia, mas a cruz, ela foi um lugar de humilhação. O homem perfeito foi humilhado por causa de pessoas imperfeitas. O homem mais santo morreu para salvar pessoas como eu e você, que vamos sair daqui e com certeza nós vamos pecar. Provavelmente na nossa segunda-feira nós vamos pecar, mas a graça de Deus, ela continua estendendo essa mão, e quero que todos nós nos lembremos que é triste nós olharmos para o jornal e vermos notícias ruins. É triste nós olharmos e vermos injustiça, a maldade e o amor cada vez se esfriando e a maldade aumentando. Mas aqui fala que por um momento nós ficaríamos tristes, mas a boa notícia é que logo em breve toda essa tristeza vai embora. Toda essa vai acabar de uma vez por todas. Então, irmãos, a expectativa que nós devemos ter de Jesus quando nós celebrarmos a ceia daqui a alguns minutos é saudades de Jesus. Sabe, a expectativa, sabe quando nós às vezes encontramos alguém que nós temos muito carinho por muitos anos e a gente fica com essa saudade? Nós estamos aqui, irmãos, conhecendo alguém, buscando sobre alguém, conhecendo essa pessoa tão maravilhosa e tão majestosa. Nós estamos aqui cantando sobre esse alguém, e a nossa expectativa, um dia eu quero vê-lo, um dia eu quero ver, porque eu sei que Ele é aquele que resgatou e transformou as nossas vidas. Amém? E antes da gente orar, eu queria convidar a Isa para a gente fazer um louvor antes de nós irmos para a ceia, rapidamente. Irmãos, a obra da cruz, ela não é nada novo. Eu imagino que todos vocês já conheciam, mas nesse momento eu quero que todos nós voltemos os nossos olhos para a cruz. Nós pensemos, coloquemos todos os nossos pensamentos em Jesus, que nem que seja por alguns instantes, os nossos olhos em Cristo. Cristo, aquele que estava no seu trono e desceu da mais alta glória, do mais alto poder, da mais alta beleza,
para amar pessoas como eu, como você. E nesse momento, saber que ansiar que Jesus ele possa gerar esse anseio por nós, que nós possamos vê-lo novamente. Se passam os anos, eu não posso deixar de amá-lo. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. De Deus no Filho. Os segredos de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui tua glória e achei o Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, eu quero conhecer Cristo. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Nos mostra aqui, Senhor, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Abre os nossos olhos. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo. Ah, Jesus, você é tudo. A beleza Ah, Jesus, você é tudo que Deus poderia nos dar. Cristo e somente Cristo. Ah, Jesus, não existe nenhum presente, nenhuma riqueza, nenhum tesouro, Senhor, que se compare. Cristo, Cristo, a beleza
revelada, a beleza encarnada, a beleza sacrificial. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque você se fez presente. Jesus, obrigado porque você é o presente de Deus à terra. Jesus, obrigado porque você é o presente de Deus a todos aqueles que creem. Jesus, obrigado porque você é o Cordeiro que se fez presente. Jesus, obrigado, obrigado, Cordeiro de Deus, obrigado. Você é, Jesus, o mais belo. Você é o perfeito, você é o desejado das nações. Ah, Jesus. Ah, Jesus, nós esperamos, Senhor. Ah, Jesus, nós esperamos, Senhor, para olhar nos teus olhos e poder falar que você é o mais belo. Nós esperamos, Senhor, pelo dia que nós vamos poder te abraçar e ouvir o seu coração bater. Ah, Senhor, nós esperamos pelo dia que nós vamos poder ver os seus olhos de fogo que nos traz descanso. Ah, Jesus, nós vamos poder chorar de alegria, sabendo que a tristeza foi embora. Nós podemos chorar, Pai, de alegria e de expectativa, sabendo que a morte vai ser destruída quando você chegar. Jesus, nós olhamos para o céu e nos lembramos, Cristo, a obra perfeita de Deus. Cristo, o Cordeiro, o Redentor, o Salvador, o Autor e Consumador da nossa fé. Eu oro, Senhor, para que cada coração tenha os teus olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé. Pai, eu oro para que cada filho teu tenha os teus olhos cativos em Cristo, olhos fixos na cruz. A cruz é a esperança da glória. Você, Jesus, é a esperança da glória, Senhor. Passarão céus, passarão terra, você permanece para sempre. Que a tua presença, Senhor, e a tua beleza fascine os nossos olhos, hoje e eternamente. Nós te esperamos, Cristo, a obra perfeita de Deus. É assim que nós oramos e te agradecemos, Cordeiro de Deus. Em seu nome nós oramos. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. E bom, vamos agora para esse momento da ceia, para colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos, de nos lembrar, Cristo, Ele merece todo o nosso melhor e toda a nossa atenção.